objetivo dessas nossas aulas. Vão ser colocados lá no Moodle todo o material, então, todas as apresentações, links, vídeos, nós vamos estar colocando tudo lá, o cronograma da disciplina vai estar tudo lá, então, para vocês estarem acompanhando. Tem uma outra, dentro aqui do Google Meet, a gente pode ir conversando aqui pelo chat, mas dependendo, tem hora que, às vezes, a gente acaba não olhando no chat, então acaba passando alguns questionamentos. Então, eu aconselharia vocês instalar uma extensão no Chrome. Eu acho que você deve estar usando o Chrome. Tem uma extensão que chama Node, N-O-D. Vou colocar aqui vou colocar aqui no chat. Ele chama Node, Reactions for Google Meet. O que ele faz isso aqui? Na verdade, são uns emojis que aparecem aqui, e para mim ele aparece na tela, tá? Para vocês, eles ficam só o de vocês aí, vamos supor, alguém ergueu a mão, e aí ergue a mão, e eu sei quem foi que ergueu a mão. Olha lá, o Vitor, a Lisandra, então a Paula. Então, é bom isso daqui, porque, para mim, a não ser que vocês tirem essa opção, para mim já fica na fila aqui. Então, eu sei quem está na fila para falar, quem quer perguntar alguma coisa. Eu acho que é melhor nessas conversas que a gente vai tendo aqui. Isso mesmo, Gabriela. Eu acho que alguns professores já têm um pouco mais dessas informações. A gente passou esses 4 meses aí, alguns professores fazendo cursos. Então, a gente tem alguns têm essas informações. Então, a UTF também tá promovendo um curso tanto para o Google, como para outros também. Então, eles devem ter essas informações. Então, se vocês puderem instalar, porque precisa estar instalado essa extensão, senão a gente não consegue apresentar, não consegue se identificar. Então, eu acho que inicialmente era isso. Eu espero que todos estejam bem. Eu sei de alguns que estão fazendo estágio, sei de outros que estão em iniciação científica, mas espero que todos estejam bem, se protegendo, porque nós estamos numa época também que alguns estão achando que a fase já está passando, mas, infelizmente, a gente não sabe de nada, né? Então, aqui em Londrina, principalmente, tem aumentado um pouco o número de casos, o número de mortes vem se mantendo, não vou falar normal, mas está meio estável, mas a gente precisa tomar o devido cuidado. Lisandra, quer falar alguma coisa? Sempre quero falar. Ontem a gente já conversei com muitos deles, né? Alguns só que estou revendo hoje. Fico muito feliz desse nosso reencontro, mesmo que virtual. E hoje nós vamos voltar a essa disciplina que ela vai exigir um trabalho maior de vocês, no sentido de vocês se organizarem para trabalhar em equipe, né? Ela exige um trabalho em equipe. Então, vocês vão ter que, ou usando o Meeting, usando outras ferramentas que vocês preferirem. Eu vou sugerir aqui também uma de organização de gestão de projetos, para que vocês consigam trabalhar adequadamente, né? Porque não vai ser possível mais todo mundo, nem estamos no mesmo espaço geográfico, né? Muitos estão nas suas cidades, mas não é possível que a gente se junte e trabalhe numa equipe, numa mesma casa, como a gente estava acostumado até então. E também não é possível fazer esse trabalho individual, ele é muito grande,
para poder fazer sozinho. Então, essa é uma parte importante que vocês vão ter que, junto às suas equipes, estabelecer para esse pessoal que está fazendo estágio, como que vocês vão trabalhar, como que vai ser a dinâmica de trabalho de vocês. A gente está à disposição para ajudar, sugerir, ajudar se vocês precisarem, mas isso é uma autonomia que vocês têm. Se vocês precisarem de ajuda, a gente está à disposição, mas como vocês vão trabalhar, é a autonomia de vocês, tá? Então, isso é uma coisa que, nessa disciplina, vocês vão precisar pensar e fazer estratégias para que fique eficiente esse processo. A gente colocou no Moodle, do jeito que também estávamos alimentando o Moodle antes, vamos continuar e ainda mais, porque todas as nossas conversas, tudo que, a aula, tudo vai ser disponibilizado no Moodle. Então, as aulas vão estar, deixa eu até apresentar aqui como que está o Moodle para vocês. Vocês chegaram a pensar alguma coisa desse projeto durante esse tempo nosso sem aula? Vocês conseguiram, porque nem todos os grupos estavam estabelecidos o que faria de fato. Vocês pensaram sobre isso? Chegaram a se reunir algumas vezes em torno dessa ideia de projeto? Não tem como pôr uns grilinhos assim, cri, 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 quando ninguém fala nada? Não. A última vez que o meu grupo fez alguma coisa foi quando a gente parou, deu 2 semanas que continuou tendo aula normal, e aí nunca mais. Tá. Complicado. Nós vamos ter... Na verdade, a gente tomou essa decisão, até nem todos os professores vão fazer isso, mas a gente achou mais assertivo, a gente vai começar do zero. Mesmo que vocês estivessem fazendo, a gente está pensando que vocês não fizeram, né? Porque mesmo que fizeram, era tanto tempo atrás que a gente tem passado por tanta coisa diferente, tem vivido tanta coisa, a gente tem feito muito curso, tem feito outras coisas que a gente não estava habituado na vida, né? Então, a gente precisa retomar. Eu acho interessante, porque de fato tem muita coisinha que eu não lembro que a gente estava parando. Tem que ler toda a documentação que a gente escreveu de novo, porque não tenho mais na ponta da língua o que a gente escreveu. Exatamente. Isso eu acho que algum outro grupo quer falar a respeito, que se não concorda, ou se acha que é bem por aí mesmo? Mesmo porque a gente vai ter um tempo um pouco maior, né? A princípio, essas aulas elas tinham sido preparadas para irem até o dia 5 de novembro, mas com essa mudança no calendário dessas ADNPs, esse período se estendeu até o dia 11 de dezembro. Então, a gente tem um tempo um pouco maior. Então, por isso que a gente acha interessante e importante começar tudo do zero. Aquilo que a gente fez lá no início, para quem já estava mais adiantado, é só uma revisão, não é nada perdido. Para quem começou e parou, rever tudo de novo, igual o Bruno falou, e para quem não começou direito, começa de novo. Então, acho que é importante isso também, que esse prazo a gente consegue aumentar ele um pouco mais. Eu vou pedir para vocês que um representante de cada grupo coloque quem é a equipe e, se já está certo o que vai produzir, coloque qual que vai ser o processo industrial que vocês vão planejar, que vocês vão projetar. Vocês coloquem aí no chat, por favor.
E daí, Gabi, você coloca todos os membros, tá? Da equipe, fazendo favor. Então eu estou vendo aqui que todos os grupos já definiram o, o tipo da indústria, né, que pretendem trabalhar. A gente tinha, na época, a gente tinha uma certeza que era do grupo do Vitor, que já era certo o que eles queriam fazer, e aí tinha um grupo da Gabriela e da Carolina que estavam indecisos ainda. Mas eu vi que os dois definiram pela mesma indústria, né? A indústria de suco de laranja. Então, tá bom. Acho que essa fase também que a gente teve lá no início, essa parte a gente já consegue adiantar, né, Lisandro? Isso, então agora a gente já sabe como vai ser os processos. Vão ser uma cerveja, suco e biodiesel. O biodiesel, Vitor, vocês estabeleceram qual vai ser a matéria-prima de produção? Ou vocês... Porque era essa a dúvida, né? Se ia ser biodiesel, de que biomassa, como que ia ser? Do óleo de soja mesmo, tá bom. Tá ótimo. Então, vamos ter processos bem interessantes. Eu, particularmente, gosto dos três. Gosto dos três processos. Suco de laranja faz muito tempo que eu não vejo suco de laranja, mas vou adorar relembrar. Cerveja foi onde eu estagiei, no meu estágio foi numa cervejaria, e biodiesel eu oriento bastante aluno em biodiesel, então vai ser legal dessa vez. Na primeira aula, ela está ali constando, mas eu não vou retomá-la assim. Deixa eu até abrir para vocês, para a gente conversar, mas ela era muito básica, no sentido dela só mostrar o mais importante, que é Deixa eu só ver uma coisa aqui, Lisandro. Pois não. Todos conseguem entrar aqui na disciplina de projetos? Só para ver se... Porque eu acho que tem uma senha, né? Então, tranquilo, então. Depois, se eu alguém alterei a não data de finalização, Edmilson, então acho que já está tranquilo. É que eu acho que precisa de uma senha para entrar também, não precisa? Precisa, mas a gente já tinha oferecido essa senha no começo, né, do semestre. Não sei se todo mundo, se alguém esqueceu. A gente tem o Giovanni. O Giovanni não estava na... Dá uma olhada, Giovanni, se consegue ter acesso. Que daí acho que a gente precisa passar uma senha que eu também não lembro. Eu vou precisar procurar aqui. Então, beleza, Giovanni. Obrigado. Eu fechei e estava falando aqui com o áudio fechado. Na aula 1, eu não vamos retomar todos os slides, porque eles eram só elucidativos do que era disciplina, do que contexto ela estava inserida no curso, e o que é projeto, né, a importância de um projeto com engenheiro, era mais nesse sentido. Então, essas coisas vocês depois podem relembrar, lendo esses slides, olhando essa apresentação, que não tem nada ali que exija que a gente retorne para a gente refalar sobre alguma coisa. Acho que o mais importante daquela primeira apresentação era quando a gente conceituou o projeto e a gente colocou as etapas do projeto. Então, a gente tinha definição,
os diagramas, os dados, os equipamentos, os dimensionamentos, o projeto de capital humano, o layout, o projeto ambiental, a otimização energética, o projeto econômico, o design e a documentação. Isso, cada uma dessas etiquetas, cada uma dessas anotações aqui, é uma etapa que a gente vai vencer e que no final da disciplina, a gente vai ter chegado no final do ciclo aqui, encerrado o nosso projeto desses processos. E aí a gente explicou o que era que a gente esperava em cada uma das etapas. Então, eu acho que isso era o mais importante dessa apresentação. Né? Acho que não tem necessidade da gente retomar isso, porque a gente vai falar de cada uma dessas etapas quando chegarem nas etapas. Aí, para a aula de hoje, se vocês olharem, deixa eu até mostrar no Moodle uma outra coisa. Vocês têm acesso, então, à semana 1. Aqui dentro da síncrona é que estão as aulas que aconteceram. Aqui estão alguns materiais que eu ofereci para vocês, para que vocês pudessem depois trabalhar melhor, e eu vou explicar cada um desses daqui a pouquinho. Aqui estão as datas de entrega, já atualizadas com esse novo, com a DNP. Então, se vocês olharem, a fase 1 está para ser entregue dia 15/8, daqui 9 dias, 10 dias, tá? A fase 2 para 1 mês depois, a fase 3 para 15 dias depois, a fase 4 para mais 15 dias e a fase 5 para mais 15 dias. Então, como a Edmilson falou, a gente vai ter um pouquinho de gordura para queimar, como as datas mudaram com a segunda DNP. Essas datas que estão aqui foi as que vocês aprovaram quando aprovaram o plano que foi enviado para vocês, né, da disciplina. Então, a gente consegue ter um pouco de gordura para queimar. Eu acredito que a gente não deveria queimar essa gordura agora. Por quê? Porque agora é uma etapa, e eu vou mostrar isso em alguns gráficos, que agora é uma etapa mais simples. A etapa que vai exigir um trabalho, um esforço cognitivo e computacional maior, são as que vão vir à frente. Então, eu acho que a gente guarda esse tempo que a gente tem um pouco a mais para frente, tá? Para a gente poder ter essa gordurinha se a gente precisar de um tempo maior para vocês fazerem um bom projeto. Esse é o meu ponto de vista. É claro que se a gente não conseguiu entregar dia 15, a gente consegue entregar dia 16, dia 17 ou até dia 20, pode ser? É só a gente combinar uma nova data de entrega e a gente trabalhar em cima dessa data. Não quero que seja muito longe disso, porque uma data, ela começa, é o fim de uma, mas é o começo da outra. Se você posterga muito a fase 2, você vai ter menos tempo para fazê-la. E aí a fase 2, ela te exige maior esforço do que a fase 1. Então, sempre pensar que você está adiando uma etapa, você está diminuindo o tempo da próxima. Então, você não tem lucro nenhum nisso, muito pelo contrário. Tá? Então, essas são as datas que estavam lá disponíveis. O que vocês precisam entregar, então, nessa fase 1? Definir o projeto, isso vocês já fizeram. Agora, de estipular o que, quem, como e quando. Isso a gente vai tratar um pouco hoje. Fazer uma pesquisa destes questionamentos pela equipe de maneira orientada. Produzir um canvas, que a gente vai falar um pouco. A escolha da localização da empresa e a construção de um diagrama de blocos. É bem assim, um diagrama bem simples, tá? Do processo, não precisa ser muita coisa. Isso nem é, assim, a maior exigência, eu só quero que vocês tenham um overview do processo, para que na próxima etapa isso já ajude vocês a começar. Esse é o ponto inicial do próxima etapa. Então, esse diagrama de blocos é mais como um norteador. Alguma pergunta? Não aparece para mim as mãozinhas? Tem alguma mãozinha aí, Edmilson? Tá. Tudo bem? Posso ir seguindo, então?
Então, vamos lá para a aula 2. Qual que é o objetivo dessa aula, então? A gente já organizou como que vai ser as datas e as entregas da DNP. Vamos falar um pouco sobre gestão de projetos, vamos estabelecer as equipes e os projetos, já fizemos isso, e estabelecer o que deve ser entregue na parte. A gente já leu, mas eu vou explicar melhor um pouco de cada coisa que precisa ser entregue. Aqui, então, estão as entregas, a fase 1, que vocês vão entregar agora, ela é a etapa 1 daquela aula 1. Então, a fase 1 é a etapa 1 da aula 1. A fase 2 é a etapa 2, 3, 4 e 5 lá da aula 1. A fase 3 é a etapa 6, 9 e 10 da aula 1. A fase 4 é a etapa 7, 8 e 11 da aula 1. E a fase 5 é a etapa 12. Não tem E12, não, eu digitei errado ali. Da aula 1. Então, a aula 1 mostra o que vocês têm que entregar e aqui está mostrando, né, como que vocês vão entregar, de que forma. Como que eu quero, que a gente quer que se faça tanto o processo de construção, como depois as entregas. As entregas, vamos manter que precisa entregar as atas. A gente quer acompanhar essas atividades, para que a gente possa até ajudá-los de maneira melhor. A intenção de estar acompanhando as atividades não é como uma vistoria, não é como uma fiscalizador, e sim para ajudá-los a tirar o maior proveito desse projeto. Então, a minha sugestão é que vocês façam no Trello uma listagem do que vocês precisam fazer, e aí coloquem a cor pelas pessoas que vão fazer, dividam as tarefas, e aí vai colocando a fazer tudo que vai ser estabelecido hoje. Quando vocês começarem a trabalhar, passa para o em andamento. Quando vocês acabarem, está sendo concluído, para vocês verem quanto que vocês estão caminhando. Isso diariamente. O correto é ter uma reunião de 15 minutos todo dia, vocês. Só para dizer, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. No Trello você pode colocar alguma coisa lá nas etiquetinhas de que, ó, preciso de socorro. Então, sempre que não está dando certo alguma coisa, adicione esse socorro lá, e aí os outros membros da equipe vão ver que alguma coisa não está legal nessa etapa, e vão te procurar para poder te ajudar. Né? Ainda mais agora que a gente vai trabalhar cada um na sua casa, é bom que tenhamos um sistema de gestão. Pode ser o Scrum? Pode ser. Eu falei o Trello porque ele é gratuito, ele é bem simples, mas pode ser um Kanban, pode ser o que vocês quiserem usar, tá? E a gente gostaria que colocássemos eu e o Admilson, então, na equipe, quando vocês forem abrir, para que a gente possa visualizar como que está andando, e aí a gente vai dar dicas, né? A gente vai ser como se fosse o CEO lá, para poder ver como que está andando, como que aquilo não está legal, e já ir dando alguma ajuda que vocês precisarem, a gente consegue enxergar. Ele é num site, Rafael. Ele é num site, você entra, você salva e você chama as pessoas, né? Coloca os e-mails das pessoas e todos vão ter acesso. Tem que se cadastrar lá e tem acesso. Não precisa baixar, não. É bem tranquilo mesmo. Tá? Ele é leve, ele fica, quer dizer, leve não, ele nem ocupa, porque você vai entrar e usar. E tem exemplos lá dentro, se vocês quiserem navegar um pouco, eles têm alguns modelos prontos de gestão de projetos, tem até de gestão de viagens. Se você quer planejar sua viagem de um jeito organizado, tem alguns modelos lá dentro. Então, é uma forma de se organizar mesmo. E como cada um vai estar na sua casa trabalhando, eu acho que é um bom meio. Alguém já trabalhou com o Trello? Henri trabalhou. Você gostava, Henri, do Trello? O que você achava? Eu usei pouco, não usei muitas funções dele, então não conheço tão bem. Tá. Mas funcionava bem para trabalhar em equipe, né? Sim, é bem fácil. Coloca lá a etapa que tá, a pessoa que é responsável, você sabe o que tem que fazer e quem está responsável está andando as fases ou não. Isso. Exatamente essa é a intenção. Para a gente ver se tem alguma coisa que está muito parado.
se tem coisa que está fluindo bem, o que não está, e aí vocês, enquanto equipe, também poderem olhar isso. Divida as tarefas, né, dependendo da afinidade, das competências de cada um de vocês, e aí, por exemplo, tem alguma coisa que está muito enroscada, e aí vocês vão conversar. Por que está enroscado? Essa pessoa está tendo dificuldade, por que motivo, né? E para que a equipe trabalhe convincentemente, porque quando a gente faz em equipe, as coisas, todo mundo tem que estar igual uma engrenagem, tem que estar todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, senão essa engrenagem, ela começa a dar problema. Então, trabalhar em equipe é difícil, principalmente quando você não está junto, né? Que você não pode estar tão próximo para conversar, para até, às vezes, entender o que está acontecendo. Aqui a gente não vai ser uma disciplina de gestão de projetos, não, quem já fez lá na produção, eu sei que alguns de vocês já fizeram, vão ver que eu vou dando pinceladas disso, porque senão, imagina, gestão de projetos é uma disciplina, projetos é uma disciplina complexa, porque vocês têm que montar uma indústria. Se eu fosse fazer com tanto rigor como é feito lá, a gente teria que ficar com muito mais tempo dedicado a isso. Então, eu vou passando alguns nortes do que é essa gestão de projetos. Se vocês quiserem colaborar, falar mais alguma coisa, quem já fez essa disciplina, fiquem à vontade, tá? Porque pode ser que eu não tenha falado alguma coisa que vocês consideram que é importante, fica à vontade para acrescentar. Quando a gente vai fazer um projeto, algumas organizações, alguma estrutura é necessária para que a gente não se perca, porque são muitas informações e ele vai ficando muito complexo, tem muitas variáveis envolvidas. Um jeito de se fazer é usar uma estrutura analítica de projeto. Aqui, sempre nas aulas, quando tem esses vídeos aqui, eu estou sugerindo um vídeo de alguém que está falando sobre isso de uma forma mais profunda, mais específica, para vocês poderem assistir depois. A gente não vai assistir isso aqui nas nossas aulas, não temos tempo. Mas aí você já sabe, se eu quiser falar de EAP de novo, se eu tiver interesse e não sei muito bem onde procurar, essa é uma sugestão de vídeo para se assistir. Então, eu posso dividir essa estrutura, eu posso pensar nesse meu projeto em departamentos. Isso é bem comum numa empresa que está sendo montada, então fica a parte de logística, é uma função, fica o departamento de marketing, outra função, fica um departamento de engenharia, que é quando vai projetar o ambiente. Então, ficam vários departamentos fazendo seus projetos e cada um vai ter sobre ele seu guarda-chuva, que é onde vão acontecer os projetos, mas todos têm um objetivo comum, então eles têm que se conversar de tempos em tempos. Então, quando a linha, ele é como se fosse uma aranha, assim, quando a linha preenche aqui, essa parte do projeto está pronto, então vai para a próxima etapa. Quando eu estou pensando em produto, isso faz mais sentido, por exemplo, um carro, um avião, que é até o exemplo que esse vídeo dá. Então, eu penso no carro, no chassi do carro, eu penso no design, na aerodinâmica, é outro parte do produto que vai ser analisado, eu penso na qualidade, ergonomia desse carro, então eu vou pensando em vários fatores, então parte desse produto são estudados diferentemente. A gente também pode fazer essa análise temporal, que é o que a gente vai fazer. As entregas que nós solicitamos para vocês são baseadas em temporalidade, não é em departamentos e nem em produto. Então, quando a gente pensa em fases do tempo, é como que se dá o processo de construção desse projeto cronologicamente. Quando a gente pensa nisso, então a gente tem a iniciação, o planejamento, a execução, o encerramento e o controle. Mas vocês veem que uma coisa não é muito fechada para começar a outra. É meio que um emaranhado. A iniciação está aqui, de repente você já está planejando, do planejamento você já tem que ter algum controle, dependendo de como é o processo, você já começa a executar, o controle vai o tempo todo, e aí você começa a encerrar. Então, não é uma coisa assim, fechou isso, começa a outra. O projeto, ele vai ser sempre dessa forma, ele vai ser sempre retroalimentado. Muitas vezes, o que a gente põe agora como
um processo, uma parte do processo, ou que a gente coloca como subproduto, depois a gente pode ter uma ideia diferente para aquele subproduto, e isso vai mudar toda a nossa cadeia produtiva. Então, quando eu penso que é uma clientela e depois estabeleço outro marketing, eu mudo a estratégia de acessar o cliente. Então, tudo que eu tenho aí no início da fase do projeto, isso está estabelecido, ninguém vai deixar de fazer cerveja, suco de laranja ou biodiesel, mas como eu vou fazer, então eu tenho que, no começo, todo mundo quer fazer biodiesel, laranja ou cerveja, e todo mundo vai sair com esses produtos. Como vai acontecer isso? Vai ser retroalimentado durante toda a disciplina. Então, essa disciplina, ela trabalha muito a resiliência. Não é porque você já fez que está pronto. Você fez, na hora, talvez, mais para frente, vocês vão perceber que alguma coisa tem que ser refeito. Então, o que vocês entregam? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Quando vocês forem entregar o projeto final, vocês vão entregar todas essas fases juntas num único projeto. Vocês só estão entregando para nós por partes, para que a gente consiga ajudá-los a trabalhar melhor. Se a gente, eu, Admilson, quando fizemos essa disciplina, a gente entregou uma única vez no final da disciplina, né, Admilson? E nos últimos dias de aula, a gente entregava o projeto. Se você quisesse ter feito nada durante todos os meses e na última semana construído o projeto, ia ficar uma merda, mas você podia fazer isso, que o professor não olhava em momento nenhum o que estava sendo feito. Só que a qualidade do projeto ficava muito em cima do que a gente achava, a gente não conseguia ter um feedback para saber se estava indo no caminho certo ou não. Por isso que a gente agora decidiu que as entregas são parciais, para a gente poder ir dando esse feedback e vocês aproveitarem o máximo dessa experiência de construir esse projeto. Mesmo porque na indústria também, a gente tem essas entregas, né? Esses projetos que a gente vai estar fazendo, que vocês vão, se estiverem trabalhando nessa área de projetos, vocês têm etapas para serem cumpridas, né? Então, não é como a Lisandra e eu fizemos. O certo mesmo é como vocês estão fazendo. Tem as etapas e vocês precisam cumprir cada fase dessas etapas. Então, isso daqui simula o que vocês iriam fazer mesmo na indústria. Em cima disso, então, agora, essa entrega nossa é da iniciação. Então, a gente está aqui, ó, no comecinho, onde só estamos fazendo essa parte, a iniciação. Vocês conseguem ver quando eu mexo o mouse? Assim? Vê, né? Ah, tá bom. Eu não vejo o que eu tô fazendo, eu fico agoniada. O duro que eu explico com a mão aqui para vocês. Eu ergo a mão, eu desenho, eu fico aqui, uma palhaçada, né? Sozinha aqui mexendo a mão. Mas eu não aprendi ainda, não mexer com a mão. Então, nessa iniciação, o que é que se entrega quando se está numa empresa e inicia-se um projeto? Faz um termo de abertura de projeto, que se chama TAP. E aí tem um modelo lá no Moodle de como é o modelo de TAP. Não precisa ser tão rigoroso com o modelo, tá? Porque ele nem tem, assim, um modelo único. Depende muito do que você quer fazer. Eu peguei um modelo que eu achei que mais se aproximava com o que a gente está fazendo, mas pode ter coisas que vocês não vão conseguir preencher. Para isso existe um checklist. As coisas que precisam estar nesse TAP estão no checklist. Então, quando vocês forem entregar a fase, vocês precisam preencher o checklist e tudo está com resposta sim. Se tudo estiver com resposta sim no checklist, vocês fizeram todas as partes necessárias para essa etapa do projeto. Ok? E o checklist também está no Moodle. Então, o que precisa ter nesse projeto? O objetivo, a justificativa, a descrição, quem é a clientela, quem financia. Então, quem são as partes interessadas? Quem vai comprar e quem vai patrocinar. Para que eu vou fazer esse projeto? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Essas são as perguntas que eu preciso responder. Certo? Aqui é o que eu tinha falado para vocês, que o tempo, ele não é linear. O tempo que gasta para a produção de um projeto.
Você vê que no tempo de abertura, olha, o tempo ele é bem, o nível de custo de pessoal é bem pequeno. E aqui, quanto mais longe eu estou no processo, no projeto, mais custoso, se fosse na vida real, financeiramente, e na nossa vida aqui, temporalmente, mais custoso é a mudança. Então, uma iniciação de um projeto bem feita, pensar num projeto bem feito agora, ela diminui a chance de eu ter feito alguma coisa errada, e na hora que eu estiver lá na execução do projeto, do trabalho, eu perceber que tinha coisa que não foi bem pensado. E aí eu tenho que voltar e refazer tudo. Isso gera um custo de projeto muito maior. É por isso que até se usa tanto o Scrum, esse tipo de framework, para poder se fazer entregas, e como a Edmilson falou, na empresa tem que se fazer entregas, não pode produzir tudo para poder, tem que fazer entregas. E quando você está na área de software, que foi como começou isso, mais ainda, porque você tem que já coloca o cliente para experimentar, e aí ele vai ser a sua alimentação para ver se esse projeto está legal ou não. E aqui vocês vão ter que ir pensando, como é uma indústria, se esse processo industrial está correto, se esses equipamentos estão bem organizados, se eles estão num layout adequado, tudo isso vocês vão ter que ir pensando para poder ter um projeto que depois não tenha um erro de execução lá na frente. Aqui eu escrevi um pouco do que eu escrevi, não, isso aqui eu peguei do pessoal que trabalha com gestão de projetos, tá? Sobre o que é essa etapa, mas é bem simples, é só explicando que é um anteprojeto. Então, o que vai ter no TAP? Formaliza o início do projeto, dá autoridade ao gerente. Normalmente, se você está na indústria, tem o gerente e tem o restante da equipe. Aqui, nós vamos ter muitos gerentes, vai ser muito cacique e pouco índio. Não vai ter índio nenhum, na verdade, é tudo cacique. Mas vai ser um cacique de cada setor. Eu queria que vocês pensassem e distribuíssem. Por exemplo, a Pamela é ótima em design, então ela vai ser a de marketing, a gerente de marketing. O Henry é bom em conta, então ele vai ser o gerente financeiro. Sabe, estou fazendo aleatório, tá? Não sei. Mas é assim, o que vocês conversarem e vocês se auto-identificarem e também a equipe conseguir enxergar o que cada um tem de melhor. O que cada um pode dar de melhor nesse projeto. Porque toda vez que vocês forem trabalhar coletivamente, é assim que vai acontecer, muito provavelmente. Né? Cada um vai estar no que sabe fazer melhor. Vocês vão estar com engenheiros mecânicos, com engenheiros eletricistas, mas vocês vão estar na área de engenharia química, que é o que vocês sabem fazer melhor. Às vezes até com muitos engenheiros químicos, mas você vai estar na área de projeto, outro na área de processo. Então, que vocês dividam, façam esse auto-reconhecimento do que é a área que vocês se enquadrariam melhor nesse projeto. E aí eu quero um gerente para cada coisa. Ninguém vai mandar em ninguém, porque todo mundo é gerente, né? Mas vai ter vários gerentes. Tudo bem? E aí, o que nós vamos precisar fazer? O escopo desse projeto. Então, quais são os responsáveis? A gente já vai ter, mas aqui nós não vamos ter as equipes, que vocês vão ser coordenadores, porque a equipe é só gerente. A justificativa, por que vocês vão produzir cerveja? Já tem tanta indústria de cerveja, por que mais uma? Que experiência vocês vão dar a esse cliente que eles vão conseguir com a sua cerveja que não conseguem com mais ninguém? E suco de laranja? Por que vocês vão produzir suco de laranja? Vai ser lá em Matão, que tem muita laranja? Ou vai ser em outro lugar? E que experiência você espera que esse seu cliente... Porque hoje em dia as pessoas não compram produtos, elas compram experiência, né? Muitas vezes. Então, é claro que se eu tenho um baixo custo, eu acabo vendendo muito pelo produto em si. Mas por que a pessoa compra um chocolate da Copenhagen? Né? Porque aquilo é um presente, né? Ela faz aquilo de presente. Então, dependendo do que você quiser vender, como é seu nicho de mercado, você quer grande produção, e aí você vai fazer um preço baixo, mas que preço baixo é esse? Porque já tem gente que faz, ou se você quer oferecer alguma experiência diferente para esse seu cliente, ou se você quer ter um selo de certificação de economia circular,
ou se você quer ter um selo de certificação ambiental, que você respeita todos os preceitos ambientais, o que seu produto vai entregar para esse teu cliente, que tipo de cliente você vai ter. Então, isso é importante que vocês pensem. E tudo isso que precisa estar pensado agora. Eu sei que fica muito louco, porque é tudo brincadeira, mas é para a gente poder experienciar mesmo esse tipo de pensamento, sabe? Vai no mercado, dessa semana, fala para a mãe que quem vai fazer a compra do mercado é você. Dá uma andada nas cervejas que tem lá disponíveis, quantos tipos de cerveja tem, dá uma olhada no suco de laranja que tem lá, quantos tipos de suco de laranja tem, o que eles têm de diferente. Biodiesel é mais difícil, não dá para ir no mercado, né, Vitor? Sua mãe não vai conseguir que você vá no mercado para ela. Mas no biodiesel pensar, vamos fazer de soja. E o biodiesel, ele é um pouco mais complicado nesse momento, porque vocês não vão poder vender, né? Vocês vão poder vender só se for para a Petrobras, e para a Petrobras vocês vão ter que fazer aquela pesquisa de como que está sendo feita essa compra, porque ela é feita, pelo menos as últimas vezes que eu acompanhei, a compra ela é feita por leilão, por pregão, e aí é bem complicado. Mas aí vocês podem pensar se esse biodiesel, se fosse de resíduos, se ele estaria talvez até numa indústria, né, sendo uma indústria parceira de uma outra indústria que está produzindo. É uma opção de se pensar nisso, só que aí o processo é diferente. Então, o biodiesel nessa estrutura aqui, ele vai ter essa pegada um pouco diferente, porque o teu cliente, não tem como você pensar no cliente que não seja a Petrobras ou você mesmo. Né? Porque, infelizmente, a gente não pode ainda comercializar biodiesel fora, pelo que eu saiba. Não sei eu não estou por dentro da legislação de biodiesel, mas eu acredito que não mudou nada. Você sabe alguma coisa, Edmilson? Mesma coisa ainda, permanece desse jeito. Então, tá certo. Aí vocês vão ter que pensar um pouco numa outra pegada, assim, para pensar na parte mais ambiental e até pensar, se é de soja, vocês vão ter um problema aí, que é a concorrência com o alimento. Então, soja é usado para alimentação. Então, quanto dessa soja, quanto é a produção de soja nacional e do mundo, quanto se usa para alimentação, qual é a área agricultável que ainda tem, quanto se sobra de soja para produzir esse biodiesel, que benefício tem essa produção de biodiesel de soja. Esse é o tipo de estratégia que vocês vão ter que pôr na justificativa de vocês, tá? Que é diferente dos outros dois, que é alimentício, né? Porque aí fica mais tranquilo essa justificativa, mas eles têm que se apegar mais à clientela. Vocês não se apegam tanto à clientela, mas à justificativa dessa matéria-prima. Aí as premissas de projeto, aí os objetivos têm que ser nesse modelo SMART. A especificidade, como que ele é mensurável, se é tangível, se é realista, quanto tempo para produção, né? Quando. E as premissas dos projetos. O que você está acreditando ser verdadeiro no projeto? Então, a gente acabou de falar do biodiesel. Eu acredito que eu só vou vender para a Petrobras. Isso é uma premissa. Não tem como mudar isso, né? E ela tem que estar ancorada dentro do teu projeto. E a tua restrição? São as limitações que você tem, que pode impactar esse projeto. Eu posso produzir biodiesel e a Petrobras não querer comprar? Existe esse risco? E se acontecer isso? Né? Como que vai ser E aí, das restrições, você já vai para os riscos. Os stakeholders do projeto, que são as partes interessadas, os clientes e os investidores. Como que vocês vão conseguir dinheiro para montar essa indústria? Ou vocês podem dizer que são ricos e têm um dinheiro que estão querendo investir e vão investir nessa empresa, ou vocês vão ter que buscar financiadores ou até um financiamento no BNDES, que é o banco que financia para empresas, né? Então, não pode contar que estamos no Covid, senão não tem investimento de ninguém. Vamos ter que compensar que não estamos nessa época, né? Então, vamos ter que pensar também quem que vai ser investidor desse projeto, se são vocês mesmos ou se vão ser terceiros. E o que é mais importante desse projeto?
O que esse projeto vai fazer diferença para a sociedade? É só mais um suco de laranja na prateleira? É só mais um produtor de biodiesel? É só mais uma cerveja? Ou o que ela pode fazer de diferença? Que tipo de emprego vocês pretendem dar nessa indústria? Que tipo de tratamento do resíduo vocês pretendem fazer? Tudo isso tem que se pensar quando você está pensando na indústria, né, como um todo, que ela é desde a coleta da matéria-prima até o produto final. É isso. Então, pensando... Acabou a aula? Gente, dá uma hora de aula, 50 minutos de aula não é para mim. Ontem eu fiquei 2 aulas que era para ficar uma. Eu só vou mais uns 5 minutinhos só para mostrar. Para fazer cada uma dessas coisas, o que, onde, quando, quem e a inovação, aqui eu coloco quais são as perguntas que devem ser feitas para chegar nesse planejamento, que é o que a IAP preconiza. Quando a gente faz isso, então, só as perguntas principais eu coloquei aqui. Para pensar onde produzir, eu coloquei vários vídeos para vocês verem metodologias para escolher a melhor cidade. Se é ponto central, que é o centro de gravidade e a ponderação qualitativa, elas são baseadas quão longe eu estou do centro de distribuição, da matéria-prima e da mão de obra. Eu faço como se fosse uma média geométrica, uma média ponderada disso, para poder ver qual que é o melhor lugar para eu instalar minha empresa. Então, esses são alguns dos modelos, eu pus uns artigos para vocês verem. Aqui, quanto produzir? Eu quero, para saber isso, quanto que você vai produzir? Você tem que saber quanto se produz normalmente nas indústrias, para poder ver com que tipo de indústria você vai concorrer. Então, se você vai produzir uma cerveja de trigo, ou se você vai produzir uma cerveja de cevada, não sei qual que vai ser a cerveja, você vai ter que pensar quanto é a produção e, para isso, quanto é o consumo, se você está esperando que esse consumo cresça por algum motivo. Qual que é a sua clientela? Como que você vai chegar nessa clientela? Você só vai produzir, você vai ter lojas físicas ou virtuais vendendo isso? Qual que é a inovação do processo ou do projeto? Isso é imprescindível, precisa ter uma inovação. Eu não quero que pegue o que a Tanjal faz lá com suco de laranja, como que chamava? Citrus, não vou lembrar, lá de Matão, pegue o processo e copie aquilo que vão produzir. Né? Tem que se pensar em alguma coisa inovadora no projeto. Uma nova empresa precisa de missão, visão e valores, e aí você constrói o Canvas. Alguém já mexeu com Canvas? Sim, Henry, sim, Gabi, sim. Mais alguém? Gabi e Henry são do mesmo. Ah, mas a Gabi não tinha posto. É sim para outra coisa, era pro. É, para outra coisa. Eu não falei. Eu nem vi. Agora que eu vi, Gabi, do Trello. Então, o Canvas, tudo isso que a gente falou, a gente poderia escrever tópico a tópico, mas fica muito impessoal, fica muito uma escrita muito da boca e pouco do coração, vamos pensar assim. Se você constrói o Canvas, e isso é bom que vocês marquem um horário e façam coletivamente, tá? Vocês vão pensando a respeito, é muito diferente. Eu construí a disciplina, o plano de aula de vocês num Canvas. Eu tenho usado o Canvas até para planejar a aula, e é muito diferente. Você consegue ter uma visão globalizada do que você está fazendo, muito diferente do que por tópicos. Então, eu aconselho muito e peço para que vocês me entreguem Canvas de como que vocês vão produzir. O que é que vocês vão produzir? O que está no centro, porque é o mais importante. Para quem vocês vão produzir e quanto. Isso se divide em mais perguntas. O que é a proposta de valor? Então, é o que você vai produzir, eu já vou falar um pouquinho mais adiante. Aqui, era como. Como? Quem são os seus parceiros chaves? Quem que vai poder te financiar?
os recursos chaves que eles vão te dar, as atividades chaves que você vai fazer. Tem algum subproduto que você também vai vender? O que você vai fazer que pode te gerar renda, que seja aqui como? Quem são os clientes? Como que você vai se relacionar com esses clientes? Isso aqui é no quem. E o quanto, quais são os custos e os rendimentos. Quanto você vai gastar, quanto você vai receber. A diferença é quanto vai poder gerar de renda para você esse projeto, esse processo. Então, para a proposta de valor, você precisa pensar, que é o que eu já falei para vocês, não só que vou produzir suco de laranja, mas qual é o valor proporcionado para os seus clientes e todas essas conversas que a gente já fez. Aqui eu fiz um exemplo. Parceiro Chaves, que era uma produção de café, café expresso de alta qualidade. Então, quem que era o parceiro-chave? Era uma fábrica de máquina de café. Ela ia ser um parceiro-chave na hora de fazer a divulgação. Quem que era a atividade chaves que essa empresa ia ter? A fabricação, a patente, porque ele ia produzir um café diferente, e a manutenção de um clube de vantagens, que é o Nespresso. Isso aqui eu peguei lá da Nestlé, tá? O recurso chaves é um café, a marca e o canal de distribuição. Quem que vão ser esses canais? E aí ele coloca todo call center, loja da Nespresso. Quem que são os clientes dele? São empresas com essas máquinas de café e nas casas, nas residências, quem é muito fã de café expresso, que vai comprar uma máquina para poder ter essas cápsulas. A estrutura de custos, o que ele vai gastar? Com a fabricação, com marketing, e os rendimentos aqui ele não elucidou, mas seriam todas as fontes de renda, que é a venda do produto e tal. Então, isso, para chegar num negócio dessa forma, tem que se sentar alguns minutos, talvez 1 hora, para poder chegar numa estrutura dessa de Canvas. A gente, se estiver escrevendo, não tem tanta criatividade. A nossa criatividade é muito mais aflorada com o uso do Canvas. É bem interessante isso. E aí, esse aqui, então, é só para nortear vocês de como é. E aqui, a abertura dele, como se faz. Depois que a gente faz esse Canvas de o que, como, quando, por quê, a gente consegue fazer um Canvas de riscos, restrições, desafios e tarefas do projeto. E aí, aqui, as observações. Então, vocês têm um outro Canvas que vocês podem fazer. Esse Canvas também está lá. E o que vocês precisam me entregar, então? O memorial descritivo, o checklist, o Canvas, os Canvas e as atas. Só isso. Fácil, não é a primeira parte? Vocês estão quietos porque vocês já foram embora? Ou tem alguém Tranquilo, tranquilo. Então, tá bom, Bruno. Ainda bem que o Bruno está sempre me ajudando, participando. Não me deixa falar sozinho. Alguma dúvida, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Não sei se vocês viram todo o planejamento de aula, mas as nossas atividades, aquele atendimento ao aluno, ele é logo depois dessa aula. Então, a gente dá continuidade para quem quiser, para tirar dúvidas, né, logo após essa aula, tá? Então, a gente fica nessa primeira aula também para tirar dúvida, para fazer tudo que precisa ser feito, e aí, essa segunda fase é o atendimento ao aluno, é o aluno que quem quiser fica, quem não quiser pode ir embora, tá? Mas é só para vocês terem essa ideia também, que a gente já fez isso meio que propósito, para a gente já ficar aqui, a gente já está aqui, então, para quem tem dúvida, a gente fica depois e vai conversando. Gabriela... Gabriela, é dia 15. Dia 13 não, dia 15. Hoje, você está falando porque é o dia dessa aula 5, né?
mas não tem necessidade de ser na aula síncrona, tá? Ela pode acontecer de entregar esse trabalho fora desse período, mesmo porque a gente vai receber ele por e-mail, né? Então, ele não necessariamente precisa ser nesse dia. Então, ele vai ser dia 15 de agosto, é um sábado. Na verdade, a intenção foi de que a gente tivesse a quinta ainda para tirar algumas dúvidas que vocês tivessem dessa etapa do projeto, por isso que a entrega depois. E eu pus o sábado para depois ter um chorinho até segunda, né? Que todo mundo gosta de falar dia 15, daí vê que dia 15 é sábado. Eu, pelo menos, fico tão feliz quando isso acontece. E aí, dia 15 é sábado, você pode entregar até segunda. Então, eu fiz isso para esse sentimento de que, na verdade, vai acabar sendo para segunda, né? Que é dia 17. Mas vocês ficam com a cabeça que é o dia 15, que depois ainda, se precisar, tem como passar para o final de semana. Se não, todo mundo vai passar um final de semana sem tarefas e já entregou. Então, essa é a intenção. Sempre acho que vão estar sempre as entregas aos sábados para isso. Era isso, então. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser continuar agora, pode se manifestar. Então, beleza, então. Eu acho que eu tenho que me reorganizar com o meu grupo ainda para tirar dúvidas. Sim, não. Tranquilo, sem problema. Eu acho que é isso mesmo. Vocês vão ter bastante material para ler, para ouvir aqui na página. Então, façam isso. E aí tem o grupo do WhatsApp também, né, Edmilson? Tem. Se precisar de alguma coisa, isso. Vai conversando lá, vai colocando as dúvidas, a gente vai conversando, sem problema nenhum.